Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre o eclipse solar total que a gente vai ter no mês de dezembro. Eu sou a Tata Gentil, eu sou astróloga e eu vim aqui para a gente entender um pouco mais sobre esse eclipse e entender o que ele vai de fato influenciar nossas vidas, né? Mais um eclipse, o último eclipse do ano de 2021, do eixo Sagitário Gêmeos, né? Depois a gente entra para o ano que vem em outro eixo, a gente vai mudando de estação, né? Mudando de frequência, indo para novos caminhos e novos aprendizados. Então essa é a última chamada, não que seja a última chance, né? Com relação a esse eixo, né? Sempre que a Lua passa nesses signos, a gente tem a oportunidade de trabalhar as energias dos signos e dos astros, né? Com relação aos que os planetas estão trazendo pra gente, porque os signos eles não agem sem os planetas, né? Estão conectados. Porém, é o último choque de realidade que a gente vai ter aqui com relação a esses dois signos, né? E é muito interessante a gente perceber que a gente passou por essa série de eclipses já. O último foi em julho, se eu não me engano, solar, né? Foi uma lua nova também, só que foi em Gêmeos e Mercúrio estava lá. E agora Mercúrio está aqui também em Sagitário, quer dizer, Mercúrio está se enfiando nos lugares, porque é ele que é o ponto alquímico que interessa para o universo, para mexer com nossas cabecinhas, né? Então a gente vai ser abençoado aí com esse eclipse, e é uma bênção, por mais que seja desafiador, porque o ser humano só cresce, só aprende na pressão, né? Quando a gente está tudo muito... Não que esse ano tenha sido pressão o tempo todo, né? Tata, meu Deus, não foi pressão o suficiente. Foi, está sendo, continuará sendo, mas é uma pressão um pouco mais, né? A gente coloca o forninho, a gente aumenta a temperatura aí com esse eclipse, porque é um signo de fogo também, né? Então, vamos lá parar de enrolação e falar o que acontece, né? Um eclipse solar total, o que é? Para quem, né, não sabe, para quem tem dúvidas, é quando a Lua fica entre o Sol e a Terra. Então, a Terra vai receber toda a sombra, a escuridão lunar, enquanto que a Lua recebe, né, tampa, fica na frente, recebe toda uma efusão do Sol. Então, naquele momento que os dois estão conectados, porque é uma Lua nova, né, a conexão total, né, a fertilização, o namoro, enfim, você pode usar a palavra que você quiser, entre Sol e Lua. Neste momento, quando é um eclipse, mas toda lua nova, a Lua não fica conectada com o Sol? Sim, mas não nessa posição astronômica, quer dizer, a Lua não fica na frente fisicamente da Terra em toda lua nova. Eles se conectam, eles se conjuntam, né? Eles se relacionam, mas a Lua está sempre em outra posição, ela não entra na frente, né? Então, neste eclipse, ela vai entrar totalmente e vai tampar totalmente a luz do Sol. Vai acontecer no dia 4 de dezembro e não vai ser visível no Brasil, porque vai acontecer às 4h42 da madrugada. Não tem ainda um Sol que a gente possa conseguir ver esse eclipse aqui, tá? Ele vai ser mais visível, se eu não me engano, tá? A gente pode corrigir aí, colocar um lettering, acho que na África do Sul, por lá, tá? Enfim, então, esse eclipse, todo eclipse tem uma duração, reverbera em nossas vidas ainda durante 6 meses, como a gente ainda tá vivendo ainda impactos do último eclipse, então vai juntando, é como se fosse, vai diminuindo as frequências, a gente termina começa o outro, né? E aí a gente fica nessa energia ainda. Então, como o Mercúrio tá junto, como eu tava falando, a gente pode ter uma sensação física mesmo de esgotamento mental, de confusão mental, da gente não conseguir ter foco, da gente não conseguir agir de uma forma objetiva. A gente já tá num nível de esgotamento mental forte, a gente já tá ansioso, a gente já tá meio que vai fazer uma coisa e fala, o que eu vim fazer aqui mesmo, né? Nossa, eu falei que, sabe? Então a gente vai estar assim, meio que em delay, meio tonto. Então, se você sentir algo físico, não se desespere, não tá acontecendo nada, acho que muito grave com você, você tá se conectando com uma frequência e isso tá atingindo literalmente o seu físico, a frequência desse eclipse que vai ser forte. No último que teve, eu caí no sofá e fiquei lá, fiquei tonta, enjoada. No último que teve, que mexeu, se eu não me engano, foi um lunar em Sagitário, fiquei bem meio zoadinha também. Então, assim, a
acontece de mexer com o nosso físico, e esse principalmente pode atingir mais pessoas, tá? Fora isso, o positivo desse eclipse é que a gente pode ficar numa dúvida, a gente pode aproveitar para refletir sobre essas dúvidas, né? A gente pode aproveitar e muito bem para ouvir nosso coração e a nossa intuição, porque o mental ele vai estar desconectado, a mente vai estar querendo nos enganar, digamos assim. Se a gente se conectar muito com a mente, se a gente se identificar muito com a mente, com os nossos pensamentos, a gente vai ficar muito para baixo. Então, a minha dica é: não se conecta tanto com os pensamentos, deixa os pensamentos virem, os julgamentos vão acontecer, talvez os auto-julgamentos, você vai se tendenciar a se colocar para baixo, achar que você não sabe o que fazer, que caminho seguir, tudo vai ficar meio nebuloso, mas a tendência é que isso tudo vá passando com o tempo, e aproveitar essa semaninha dessa lua nova para refletir, para ouvir suas intuições, para ir fazendo as coisas pouco a pouco, devagar e sempre, sem esperar que tudo aconteça rápido. Então não adianta você ficar ansioso, ficar impaciente, que tudo isso também pode acontecer, ficar mais impaciente, mais ansioso, e não vai adiantar nada você tentar dar um passo maior que a perna. As ilusões estão sendo desnudadas, mais verdades virão, se apresentarão, porque a gente está numa transição para a nova terra, e a gente sabe que a gente vai ter que suportar ainda muitas pressões de energias vindo para o planeta Terra para que aconteça uma evolução do ser humano. Porque a gente precisa dessa energia sombria ainda da Lua para se conectar com as nossas emoções mais profundas, mais intensas, mais desafiadoras, mais selvagens, mais, enfim, e conseguir domar essas energias de alguma forma, domar os nossos pensamentos, as nossas emoções para um direcionamento, para uma abertura de caminho, para o novo, porque os caminhos estão se abrindo, o novo está vindo para a Terra, querendo ou não, por mais que algumas pessoas insistam em sustentar as velhas ideias, os velhos padrões mentais, os velhos preconceitos, enfim, e tudo isso precisa ser desfeito, precisa ser transformado, transmutado dentro da nossa humanidade, né? A verdade está vindo à tona, como eu falei, então a gente pode se deparar com alguma verdade nossa, essa verdade pode doer, mas é muito importante que a gente aguente esse ponto, enfrente esses desafios e olhe para nós mesmos e para a nossa realidade com aceitação, porque quando a gente olha com aceitação, a gente tem o primeiro passo, a primeira postura para falar: ok, entendi, é isso, mas eu não vou ficar satisfeito, não vou parar por aqui, a partir dessa aceitação a gente consegue de repente ter força e ter foco e ter novas metas, novos objetivos para seguir, para conquistar. Então é como se a gente estivesse tendo uma limpeza emocional muito grande, limpeza mental, por isso que a gente pode estar meio lesado, para que a gente consiga ter novos sonhos, nova luz, né? Porque Sagitário tem essa coisa de jogar flecha, de abrir horizontes, de a gente ter novas perspectivas, novas filosofias de vida. Então nossas velhas crenças estão vindo à tona ainda para nos assaltar, no sentido de nos desafiar, fazer a gente refletir: será que vale a pena continuar acreditando nisso, nessa situação, nessa pessoa, nesse relacionamento, nesse trabalho, será que eu continuo apostando minhas fichas nisso que está aí na minha vida? Então são reflexões que podem vir, que podem surgir, que são importantes a gente olhar para essas reflexões, para que a gente pense e fale: não, vale a pena apostar, não vale a pena apostar. Então, como o Mercúrio está junto, a gente consegue transformar os nossos caminhos e as nossas escolhas. Então, por isso que eu falei que é uma bênção, o eclipse está dando uma colher de chá, ao mesmo tempo que ele meio que faz todo mundo parar, faz todo mundo ficar meio que... Parece que o universo jogou um detefon assim na Terra, no momento do eclipse, e tá todo mundo meio assim, ó, tá todo mundo meio barata tonta. Para pensar melhor, para sair da impulsividade, para sair da reatividade, para sair de fazer as coisas feito louco, para parar de fazer um monte de coisa sem saber por que tá fazendo, entendeu? Para que tanta correria, para que... Então, assim, vem o universo e faz assim, ó, vamos parar um pouco, fica tudo muito instável, tudo muito impermanente, uma grande limpeza mental está acontecendo no planeta. Enquanto rola o eclipse, todas as energias estão sendo renovadas, então uma grande limpeza espiritual e energética sendo feita no planeta para limpar a névoa de ilusão, tirar um pouco, tá?
porque é como se fosse aquela gordura que está tirando. Sabe a caixa de gordura? Vocês já fizeram uma limpeza de caixa de gordura de casa? Vocês já viram o que é aquilo? Então as ilusões, a energia densa do planeta, mais ou menos, mas tem que dar uma limpada, né? Jogar assim um sapólio, para poder fazer para a gente poder respirar. Só que essa limpeza ela não acontece só no dia do eclipse. Ah, passou o dia 4 de dezembro, tá tudo limpo. Não, demora 6 meses assim, que vai tirando, né? Então a gente vai ter um mês ainda que... o que eu recomendo, que é o ideal nessa primeira semana, mas pra gente ter ao resto do mês de dezembro, nada de muitos planos, de muitas expectativas. Fazer as coisas pouco a pouco, lentamente, sem ansiedade, sem agitação. Ouvir a intuição, o coração, repito, isso é muito importante. Nessa primeira semana, principalmente não viajar de jeito nenhum, nem de avião, porque não vai ser legal, não vai ser bom, pode acontecer acidente ou problemas tecnológicos acontecendo, tirando todo mundo do eixo, porque mudanças súbitas podem acontecer. Então não recomendo viagem, pelo menos nesses primeiros dias do mês, de jeito nenhum, tá? Então, se a gente conseguir ter essa leveza, ter essa flexibilidade, ser menos rígido, menos julgador, né? A gente vai ter mais facilidade de ver as coisas com o coração. A gente vai conseguir aceitar a realidade, a gente vai conseguir ser mais generoso, porque a gente vê na realidade, a gente vê que o nosso irmão, nosso amigo, nosso colega tá precisando da gente, tá precisando de uma força, tá precisando de uma palavra amiga. E isso faz toda a diferença, porque a gente precisa voltar a ser humano, né? A gente precisa voltar integralmente com o coração para uma elevação de consciência, para uma evolução da alma. Então que a gente consiga ouvir nossa alma para um crescimento, para que a gente trilhe novos caminhos ou o caminho, mas que esse caminho tenha a ver com a nossa alma e não que a gente fique seguindo ditames ou que manipulações, porque as manipulações das mentes estão aí. Não é só a mídia que manipula a mente, religiões, política, né, indústria, cultura, tudo isso vai te manipulando, você vai entrando numas que você não sabe nem se aquilo é bom ou não, o que você acredita ou não. Então esse eclipse ele vem para realmente assentar e fazer a gente pensar com a nossa própria cabeça. Mais ou menos tudo isso. Gente, um bom eclipse para vocês e até o próximo vídeo.